Que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja conosco. Depois de muito tempo presencialmente, hoje, por conta dos feriados que atrapalham bastante as nossas programações, nós estamos novamente online. E é com pesar que nós comunicamos à igreja o falecimento, no domingo próximo passado, do reverendo Francisco Assunção Neves. Nós estivemos juntamente com uma comitiva do presbitério no sepultamento do Francisco, reverendo Assunção, e transmitimos a eles um abraço fraterno da nossa igreja. Sejam todos bem-vindos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A leitura de hoje encontra-se no Evangelho de Lucas, do capítulo 4, nos versos 14 a 22. Lucas 4, 14 a 22. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo a Nazaré, onde fora criado, ele entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Desde que iniciara o seu ministério, era agora a primeira vez que Jesus visitava Nazaré, a cidade da sua infância. A sua presença causava expectativa por onde quer que passasse. No sábado, como não podia deixar de ser, ele foi à sinagoga. Lá, o convidaram para uma leitura da Torá. Abriu o pergaminho, era o livro do profeta Isaías e estava precisamente no capítulo 61, onde ele leu: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechou o livro, devolvendo-o ao assistente, sentou-se, todos os olhos estavam fitos nele, e começou o seu sermão dizendo: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Que nova, inesperada e surpreendente. Eram realmente boas novas, mas era também muito revolucionário. O que havia de revolucionário na atitude de Jesus, que tenha causado tanto espanto e tanto alvoroço entre os presentes? Foi a afirmação: as promessas do profeta Isaías se cumprem hoje aqui em Nazaré, na minha pessoa. Ao mesmo tempo que era chegado o reino de Deus, Jesus também perguntava: onde está o reino? E ele mesmo respondia: eu o trago comigo, eu o carrego comigo. Assim, Jesus é o reino de Deus em pessoa. Ambos são inseparáveis. Quem se entrega a Jesus entrega-se ao reino, e quem se entrega ao reino de Deus encontra Jesus. A causa de Jesus é o reino de Deus. A missão de Jesus é o reino de Deus. E se nós quisermos compreender o que misterioso reino de Deus é realmente, nós devemos olhar para Jesus. É como se Jesus dissesse: as Escrituras falam do Cristo. Hoje, agora, vocês estão diante dele, pois eu sou o Cristo. As pessoas que ouviam isso ficavam perplexas e perguntavam: quem é esse homem? Ou, em outras palavras, quem ele pensa que é? O que ele está dizendo? Diziam ainda: nós conhecemos os reinos terrenos, conhecemos os reinos dos homens, conhecemos o do Império Romano, mas nunca ouvimos falar de um reino de Deus, muito menos de um reino dos céus. Jesus falava de um reino que estava além dos limites do espaço e do tempo. Jesus falava de um reino diferente das relações políticas e sociais dos governos humanos. Era um reino dos céus, de uma outra dimensão, com uma outra organização e especialmente com outros valores completamente diferentes.
E que valores são esses? Que reino é esse? A primeira coisa que destaco é que o reino de Deus é o sonho de um reino de justiça. Não é por acaso que Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Os judeus conheciam o reino de Herodes, tão poderoso que era chamado de o Grande e que governava Israel há décadas. Após a sua morte, Israel foi dividido entre Galiléia e Judéia, e Pilatos governava a Judéia, Herodes Antipas a Galiléia. Ambos, para agradar Roma, governavam com mão de ferro, impunham impostos pesados. Desta forma, o povo passava fome. Qualquer movimento era considerado subversão ao regime, massacrado sem piedade. Era esse o tipo de reino que os judeus conheciam. Reinos violentos, reinos injustos. E é nesse clima que Jesus aparece sem exército, aparece sem pompa. E para complicar ainda um pouco mais, ele desafia o poderoso Império Romano, proclamando a existência de um outro reino onde a fome e a sede de justiça seriam satisfeitos. Proclama um reino onde as desigualdades seriam aplanadas. Um reino onde ninguém seria discriminado, onde ninguém seria ofendido, rejeitado ou incompreendido. Nesse reino a justiça e a paz se beijam. As angústias e as aflições deixam de existir. O reino de Deus é o sonho de um reino de amor. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Esse é o segundo ponto. O reino é o sonho de um reino de amor. Jesus diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Com estas palavras repetidas como estribilho do seu sermão sobre o reino de Deus, Jesus introduziu uma nova e poderosa força na história da humanidade, a força do amor. O reino de Deus é um reino de amor. No reino de Deus não há lugar para o ódio, não há lugar para a violência, não há lugar para o terror, não há lugar para o preconceito. Aliás, é o reino onde o lobo habita com o cordeiro, é o reino onde o leopardo habita com o cabrito, a vaca com a ursa, o leão come palha com o boi e a criança brinca com a serpente. Jesus fala de um amor estonteante, um amor que irriga o sentido da vida, o amor que faz o prazer da existência, o amor que se doa, o amor que vence o medo, o amor que supera as perdas, que transcende as dores e que usa de misericórdia e tem compaixão, um reino que perdoa. Jesus encarna desta forma a história de amor. O amor dá cor às suas palavras. O amor dá cor aos seus gestos. O amor dá cor às suas atitudes. E Jesus demonstra uma disposição impensável de amar, mesmo no ápice da dor. Porque estando ele na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso era o amor acontecendo. A terceira coisa que eu destaco: o reino de Deus é o sonho de um reino de liberdade. Nada cala tão fundo na alma humana como a perda de liberdade. Nada fala tão alto à alma humana como o ideal de liberdade. A liberdade é uma necessidade e sem ela o ser humano se degrada, se destrói. Sem liberdade, o ser humano seca e morre. Por isso, a prisão exterior é a mutilação do ser humano. As prisões foram castigo, ao longo da história, foram castigo que pune muito mais o espírito do que o corpo. Elas não corrigem o comportamento, elas não educam, elas não reeditam os arquivos doentios da memória que levaram as pessoas a praticar crimes. O sistema prisional não transforma a personalidade de um criminoso, apenas impõe dor emocional. Os presidiários, quando dormem, sonham em ser livres. Livres para sair, livres para andar, para ver o sol, para contemplar as flores. E não é por acaso que alguns cavam túneis para tentar escapar, porque o desejo de liberdade os consome diariamente. Nenhuma espécie ama tanto a liberdade como a espécie humana, e nenhuma outra consegue perdê-la com tanta facilidade como ela faz. Jesus advertia que nós devemos temer não o que aprisiona o corpo, mas o que aprisiona a alma e é capaz de enviar tanto o corpo como a alma para o inferno. A pior prisão do mundo não é aquela que aprisiona o ser humano por fora, mas é aquela que o aprisiona por dentro, que o aprisiona em sua alma, que o aprisiona em seus pensamentos e em seus sentimentos. A pior prisão do mundo não é aquela que limita os movimentos do corpo,
mas é aquela que confina os pensamentos e algema as emoções. É aquela que engessa a capacidade de pensar e sentir e por isso mesmo impede a poesia da vida. Por isso, Jesus, o libertador do físico e do espírito, do corpo e da alma, proclama: eu vim trazer libertação aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. A quarta ideia, o reino de Deus é o sonho de um reino de eternidade. Eu li que na ilha da Maiorca, na pequena belíssima cidade de Valdemoça, existe um convento dos monges chamado Cartuchos. Nos séculos passados, Cartuchos foram dizimados por um rei da Espanha. Há um museu desses monges que retrata a enigmática história destes monges. Os cartuchos viviam na clausura, não tinham qualquer contato com a sociedade e viviam em completo silêncio. Podiam conversar apenas 1 hora por semana uns com os outros e somente para tratar de assuntos de interesse do mosteiro. E o que os movia? Por que deixavam tudo para trás para viver no mosteiro, isolados de tudo e de todos e mudos? Uma frase resumia a sua filosofia de vida e o motivo pelo qual seguiam a Jesus. Nós nos calamos, porque o anseio da nossa alma pela imortalidade não pode ser expresso por palavras. Independente do julgamento que possamos fazer do comportamento deles, esta frase resume não apenas o ideal de vida dos cartuchos, mas o anseio inconsciente universal de toda a humanidade. A nossa alma clama por eternidade. Temos consciência da nossa pequenez diante da grandeza e dos mistérios que cercam o pequeno, mas infinito mundo da alma. Temos consciência da nossa pequenez diante da grandeza da vida e do mundo. E Jesus veio para revelar mais uma faceta do maior de todos os mistérios. Deus pôs a eternidade no nosso coração. E Jesus amava tanto a vida que pregou um sonho que até hoje abala os fundamentos da existência. O sonho da transcendência da morte, o sonho da eternidade, um bálsamo para a vida tão fugaz e mortal. Falamos do reino dos céus como um sonho de justiça, um sonho de amor, um sonho de liberdade, um sonho de eternidade. Mas será o reino dos céus apenas um sonho? Não, porque Jesus não é um vendedor de sonhos baratos. Jesus não é um vendedor de ilusões. Em Jesus, os nossos sonhos se transformam em realidade. Jesus os encarnou em sua vida e seu ministério. E não apenas isso. Mais do que isso, ele pagou um alto preço para que esses sonhos deixassem de ser sonhos e se transformassem em bênçãos para nós. Ele pagou o maior de todos os preços. Ele entregou a sua vida e o entregou numa morte de cruz, para que nós tivéssemos acesso ao reino dos céus. Por isso, há a justiça que vem da cruz, há o amor que vem da cruz, há a liberdade que vem da cruz, há a eternidade que vem da cruz. Isso tudo pode ser resumido em uma única frase. A salvação vem da cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque a salvação vem da cruz. Que Deus nos abençoe.